Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Estamos aqui reunidos nesta manhã de sábado para mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido de amor, Pai amado, de tanta luz e ternura, pedimos a Ti, Mestre querido, que o nosso solo possa ser aquele bom solo, o solo no qual, onde cai a semente, ela frutificará. Rogamos o Teu amparo para que consigamos retirar das nossas vidas as pedras que impossibilitam as raízes de crescerem, os espinhos que sufocam as plantas, para que assim consigamos criar raízes fundas no Teu Evangelho e possamos dar frutos de amor. Abençoe, Mestre querido Jesus, todos aqueles encarnados e desencarnados que deixaram esse plano em virtude desse vírus que nos assola. Consola também os corações daqueles que ficaram, para que ninguém caia na revolta, no desespero e consiga compreender que a morte não existe, que o Espírito é eterno. Enfim, Mestre querido Jesus, pedimos o Teu amparo para que as equipes maiores possam visitar os lares agora que nos ouvem, envolvendo os corações em luz e paz e trazendo força e serenidade para todos nós perseverarmos na luta do nosso planejamento encarnatório. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Mestre querido Jesus, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente os itens 5 e 6. Esses itens, eles são sustentados pela passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, que é conhecida como parábola da semente, e alguns chamam de parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Como a nossa reflexão de hoje é da parábola do semeador, eu entrarei com uma reflexão da parábola da semente, que está no Evangelho de Marcos 4, de 26 a 29. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como.
A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Bem, na parábola da semente, que se encaixa com a parábola do semeador, a semente é a palavra divina. E o semeador, Jesus, nosso divino jardineiro. Na parábola do semeador, Jesus sai para semear. Jesus fez dos seus discípulos a igreja, da natureza a sua religião. E a semeadura de Jesus é para conosco. Porque quando Isaías anuncia a chegada de Jesus, Kardec traz a codificação através do Livro dos Espíritos para nos mostrar a semeadura que Jesus está fazendo em nós. E o que é essa semeadura? A semeadura, o agricultor, quando vai plantar, ele prepara a terra, ele aduba a terra, ele corrige o pH da terra e ele não joga a semente, ele não lança a semente, ele planta cuidadosamente para que tenha uma colheita farta, porque ele se dedicando, ele terá uma colheita maior. E Jesus fez exatamente isso conosco. Como viemos todos com a semente, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou puros e ignorantes, do melhor ao pior, todos iguais. Cabe à nossa semeadura desenvolver essa semente para que ela cresça, para que ela floresça e para que ela amadureça e venha a frutificação. A ceifa, no caso, não é a morte. A ceifa é a frutificação. E a frutificação são novas sementes que podemos passar, porque nós podemos também ser semeadores. Jesus nos ensinou também a semearmos nossa semente quando ela estiver frutificada, porque passaremos essa semente através de exemplos, através do que há de melhor em nós. Desenvolvemos a nossa semente através das leis divinas. Já que a semente é a palavra de Deus, Jesus, semeando essa semente em nós, Ele nos conduz para que tenhamos dentro de nós o reino de Deus, que é a semeadura do amor que Ele pregou em nós, que é a semeadura que Ele cuidou, que Ele se dedicou, que Ele saiu a pregar através da paciência, da indulgência, da humildade, de todas as virtudes que se comportam no amor. Porque o amor é a somatória de todas as virtudes. Isso sabemos, que o Espírito da Verdade já nos disse. Faltando uma virtude, ainda não é amor. E Jesus fez a semeadura completa. Jesus nos trouxe a palavra divina. Pois quando essa parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque todas as parábolas, das 32 parábolas de Jesus, todas elas se remetem a uma semente que brota, que cresce, que floresce. Aí lembramos da parábola dos talentos, lembramos da parábola do joio, do trigo, parábola do joio a mentira, a parábola do trigo a verdade. Todas elas têm a ver com semente e semeadura, porque todas as interpretações que fizemos ou que faremos das parábolas de Jesus nos remete sempre ao bem maior, a frutificação do amor, que está em nós como frutificação das virtudes que nós temos dentro de nós. Então sai o semeador, sai Jesus, o nosso jardineiro maior, e nos semeia a paciência, nos semeia a humildade, nos semeia a virtude da indulgência. O que nós podemos dar-lhes de volta com a nossa semente florescendo, germinando e frutificando é o melhor de nós. Porque quando damos o melhor de nós, nós recebemos o melhor dos outros. Eu trabalhei com índios, com quilombolas, com pescadores e com sem terra. Clientela difícil, mas aprendi muito de florescimento,
de crescimento. No norte do país, existem algumas etnias indígenas que fazem a festa do Moitará. O Moitará, na linguagem indígena, quer dizer troca. Então, o que é que as etnias fazem? Em suas tribos, cada tribo se qualifica com o que sabe fazer de melhor. Tem tribos que fazem cestaria, muito bem feitas, as cestarias dos Marajóis. Fazem vasos, fazem panelas, fazem pratos. Outras tribos trabalham bem a agricultura, as plantações. Outras tribos com a caça. E assim eles vão se qualificando com o que há de melhor para eles. E no Moitará, uma vez ao ano, eles passam de 1 mês a 30 dias se visitando, tribos entre tribos. E eles fazem a troca do Moitará. Então, quem faz bem a cestaria leva e pega de volta, na troca, mantimentos, alimentos, pinturas, artesanato, enfeites. Eles vão trocando entre si o que um tem de melhor para o que o outro tem de melhor. E eles fazem essa troca sempre com danças, com festas, com uma parceria quase que organizada por eles mesmos. É de uma riqueza impressionante. E saem todos, eles fazem essa troca por mantimentos e vestimentas e cestarias que duram praticamente o ano inteiro até a próxima troca, o próximo Moitará, onde eles também se visitarão e novamente farão novas trocas para o que estão precisando. Isso é uma lição de vida maravilhosa. Muitos quilombolas, através das suas comunidades, também fazem isso. Alguma comunidade quilombola trabalha bem a parte de plantação, outra faz mais a parte de educação, onde outros quilombolas vão aprender a ler e a escrever, a se educarem. Outras comunidades quilombolas também fazem a parte de costura. Quer dizer, eles fazem isso, aprenderam também com os indígenas. Isso, o que é bom, o exemplo que é dado, é frutificado, ele é dividido, ele é copiado. Então, quando nós podemos dar exemplo, nós não chamamos atenção. Porque se estamos dando o melhor, é o melhor que receberemos. Jesus foi acometido pela maior injustiça que acredito que aconteceu na história da humanidade. Ele foi preso, ele foi crucificado, mas até o último momento ele passava a semente do amor. Até aqueles que o crucificaram receberam dele o perdão. Porque ele sabia muito bem que a gente não estava sabendo o que estava fazendo, que nós ainda não estávamos prontos para ser ceifados. Ele tentou, mas naquele momento ele não conseguiu. Mas o que de maior ele conseguiu foi deixar conosco a sua semente, e que nós podemos dar continuidade a ela. Como diz Emmanuel, nos seus livros, quando o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe a riqueza do seu rebanho. Jesus nunca desistiu de nós, nunca desistirá de nós. Temos espíritos de luz que habitaram conosco esse planeta, que vieram em missão, que também deixaram as suas sementes. Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, Buda, Gandhi, enfim. Temos exemplos de luz, de pontos de semente maravilhosos. Cabe a nós frutificarmos a nossa semente. E para isso, nós temos que ser germinados. Já fomos. Estamos crescendo. Kardec trouxe a doutrina espírita para nos explicar o que Jesus semeia em nós. E por que ele faz isso? O tamanho do seu amor. Através das leis divinas. Porque quando Deus nos criou puros e ignorantes, Ele colocou uma sementinha dentro de cada um. Depende da boa vontade de cada um. Frutificar essa semente. Fazer com que ela cresça, com que ela amadureça e com que ela floresça. E através do nosso divino jardineiro, nós temos esses exemplos. Ele nos dá diariamente, qualquer momento de nossas vidas, o seu amparo, o seu consolo, a sua bondade, o seu amor.
E nós podemos fazer isso para com outros. Nós temos o conhecimento agora dessa doutrina. Porque Jesus está conosco sempre. Temos uma espiritualidade de luz que nos acompanha através de exemplos de paciência, de boa vontade, de humildade. Ele deu, na parábola dos talentos, a multiplicação dos talentos. Que nós não fazemos, que não devemos fazer, é enterrar nossos talentos e fazer com que eles frutifiquem, porque o talento também faz parte da semeadura. Nós temos que fazer com que eles cresçam, que eles se multipliquem, para que possamos dar a todos o que há de melhor em nós. E para isso, nós temos uma série de ensinamentos que podemos estudar, que podemos praticar para com o próximo. Porque quando o doutor das leis, na parábola do bom samaritano, pergunta a Jesus o que fazer para merecer a vida eterna, Jesus responde a ele: o que diz as leis e como tu as lê? E o doutor das leis, cheio de razão, diz a Jesus: amar a Deus de todo o teu coração, em todo o teu ser, por toda a tua vida, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde a ele: muito bem, dissestes bem, faz isso. Assim, simples. Porque para ele era simples. Faz isso. E você não precisa fazer mais nada, você vai ter a vida eterna. Porque as leis estão dentro de cada um. Está gravado no nosso espírito. Elas são eternas. Por isso são imutáveis. Ninguém vai mudar uma lei divina. Ela vale por toda a eternidade. E é através destas leis que nós fazemos a semeadura. É praticando o bem, porque o mal é avassalador, mas passa. O bem fica, o bem floresce, o bem frutifica e o bem permanece. Isso é fato. Isso vemos todos os dias. Quando fazemos o bem, recebemos o bem. É a lei de ação e reação. Está escrito. Está praticado. Faz isso. É simples. Não é difícil. Você querer o bem não é difícil. Porque você querendo o bem, você fica bem. Você querendo o mal, você não se purifica, você não semeia. Você deixa com que a semente caia na pedra. Que aí vem os passarinhos e comem depois que ela seca. Se você cuidar bem da sua terra, se você arar bem, se você cuidar do pH, se você cuidar da sua semeadura, você não cria a expectativa da colheita. Você tem a fé da colheita. Você tem a certeza que vai colher. Porque quem planta uva, colhe uva. Quem planta abacaxi, colhe abacaxis. Quem planta no espinheiro, colhe espinho. E quando chegar a hora da ceifa, você vai apresentar o que você plantou. A sua colheita é o que você plantou. É o que você semeou. É o que você se dedicou. É o que você cuidou. É simples. É muito simples. É lógico. As leis divinas são lógicas. Por isso são imutáveis, são perfeitas. E quer queira, quer não, acreditem ou não, ela está dentro de cada um. Porque Deus, quando nos fez, Ele nos deu condição de fazermos até a escolha do que é bom e do que é ruim, do que eu quero e do que eu posso semear. A escolha é minha. Eu semeio aquilo que eu quero. Se eu me deixar pela minha boa vontade ser semeada por Jesus, que é meu guia, que é meu modelo, que é minha referência, com certeza eu não terei expectativa da minha colheita. Eu terei a certeza da fé da minha colheita. Eu tenho a certeza de que minha colheita será boa. Porque Jesus é o exemplo. E quem dá exemplo não chama atenção. Ele é simples. Ele não falava alto. Ele silenciava. Muitas vezes o silêncio de Jesus era a maior conversa que alguém já podia ouvir. Através de um olhar bondoso. Através de um sorriso de compreensão. A paz, a maior virtude que ele passava, a indulgência, a misericórdia,
o amor para conosco. Ele conhecia bem as suas ovelhas. E foi quando ele disse que nenhuma ovelha se perderia. Ele tinha certeza do seu rebanho. Ele tem a certeza do seu rebanho. Pode demorar uma reencarnação, mas pode demorar 1000. Ele tem a certeza que retornaremos, que seremos novamente um só rebanho, que chegaremos à perfeição, que chegaremos à colheita mais farta que a divindade nos preparou. Aí conheceremos em nós, dentro de nós, o reino de Deus. Como a doutrina espírita nos diz e nos explica, nascer, viver, morrer e renascer de novo. E se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em dominar seus maus instintos. E o que é dominar os maus instintos? É você ficar vigilante, orando em vigilância, para que não haja um erro. Se erra, se erra. Se planta, algumas vezes, você joga a semente meio errada, alguém passa em cima, pisa, ela não floresce. Mas aí se você corrigir e fizer nova plantação, você terá nova colheita. O agricultor nunca esmorece, ele sempre confia no tempo, ele confia na chuva, ele confia em Deus, que é a grande semente do universo. Para todos. Nós vemos no mundo maior, quando os espíritos saem em socorro de outros espíritos mais necessitados, onde levam a semente para novos espíritos serem semeados, em Missionários da Luz, de André Luiz. Nosso Lar, do André Luiz também, o relato dele, nos fala muito sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sempre a semente, porque é ela que frutifica, é ela que se germina em nós, é ela que faz com que nós cresçamos, é ela que faz com que nós nos floresçamos e que nós possamos frutificar, para que na hora da colheita nós possamos apresentar-lhes uma colheita farta, através da paciência, através da indulgência, através da humildade, da misericórdia para com o próximo, do amor para com o próximo, da caridade que fazemos para com todos. Porque nós queremos sempre ser o bom samaritano, nós nunca queremos ser o homem caído. Veja como as parábolas de Jesus se encaixam uma nas outras. Mas a semente está sempre embasando todas elas. O semeador continua. O semeador sai todos os dias para semear. Jesus nunca parou de semear em nós. É o nosso consolador. É o nosso governador celeste. É nosso irmão maior. É aquele irmão mais velho que está sempre cuidando do mais novo, para não errar. Quando nós, fazendo uma comparação mais para o material, quando nós nascemos e vamos para a creche, nós levamos a nossa lancheirinha. Às vezes, o nosso cobertor, para sermos cuidados por pessoas na creche. Quando viemos ao mundo, na encarnação nova, Deus nos dá uma lancheirinha. Essa lancheirinha está ali, com a semente dele, com o nosso lanchinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode vir com cobertor. Se não viermos com cobertor, ele pode nos dar condições de termos um cobertor. Mas ele dá uma chavinha chamada livre-arbítrio. Eu quero comer esse lanche divino ou eu quero fazer o meu lanche? Condições eu tenho, para um ou para outro. E ele, em sua infinita sabedoria, porque ele é a inteligência suprema, não nos esqueçamos nunca disto, o Criador de todas as coisas, ele deixa que a gente escolha o lanche que quiser. Ele deixa que escolhamos a planta que quisermos. A semente é a dele. Mas cabe a nossa boa ou má vontade em fazê-la ou não florescer. Cabe a nós aceitarmos o nosso divino jardineiro para que possamos germinar,
crescer, amadurecer, florescer e frutificar. Aí o reino de Deus estará dentro de nós. Aí podemos ser sementeiras. E através das sementeiras se faz pomares, se faz hortas, se criam grandes fazendas, grandes plantações. E o Espiritismo nos dá condição disso. Você pode ter qualquer religião, você pode ter qualquer credo, desde que você ame a seu Deus, de todo o seu coração, em todo o seu ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pratique essas leis, e independente de qualquer religião que você seja, você florescerá, você frutificará. A doutrina nos esclarece. O livro dos Espíritos nos direciona. Kardec codificou, Kardec trouxe a semente para nós, o esclarecimento dessa semente. E aí temos condições de perceber que ela realmente está dentro de nós. Quando fazemos alguma coisa bela, bonita, bem, grande, nós nos sentimos maiores. É o nosso reflorescimento. É a nossa iluminação, digamos assim. É onde se acendem as luzes para que possamos enxergar melhor o nosso próximo. Para que possamos esticar a nossa mão e dizer, vem comigo ou vou contigo. Porque não podemos exigir que as pessoas estejam no mesmo patamar que nós. Mas podemos pedir ser o homem caído e estender a mão para ser ajudado. Assim como podemos ser o bom samaritano e estender a mão, desde que haja a humildade e o amor ao próximo, através da paciência, da indulgência e da humildade, para que não ofenda aquele que necessita, mas que você faça com que ele floresça no que há de melhor nele. E seremos recompensados? Com certeza absoluta. Seremos aquele agricultor que não criamos expectativa, mas que teremos sempre a certeza de que o reino de Deus habita em nós. O que nós poderíamos, para finalizar, é dizer que você pode abrir uma laranja e contar quantas sementes ela tem, mas Deus, através de uma semente, sabe quantas laranjas terá. E para finalizarmos, vamos fazer a nossa oração com o ensinamento que Jesus nos deu para quando quisermos entrar em contato com o Pai, fazemos a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, permitindo que pratiquemos as tuas leis divinas, compreendendo-as e praticando-as, também possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, Pai eterno, e livrai-nos de todo o mal, porque a Ti pertencem o poder, a justiça e a misericórdia, para todo sempre. Em nome de Jesus. Que assim seja.